Olá, eu sou Suenise Muniz, sou da IPI de Aruana e estou convidando você para participar da primeira semana Jovem da IPI Aruana. Essa semana será marcada para nós, juventude que mora na Aruana, no Mosqueiro, no loteamento Luciana, centro da cidade ou qualquer lugar de Aracaju ou do estado de Sergipe, ou por que não do Brasil. Nós teremos uma semana importantíssima, marcante, e vamos ouvir de Deus o que Ele tem para nós e como é bom servi-lo com alegria. E hoje, para começar a nossa semana, nós vamos ouvir o nosso seminarista Rodrigo Oscar, assessor da CNU, chamados para ser bênção. Vamos lá? Graças a Deus, irmãos. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Oscar, sou o primeiro secretário da CNU, da primeira IPI de Manaus. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12. Começaremos lendo os 3 primeiros versículos. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E seus descendentes vão formar uma grande nação. E eu o abençoarei, e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoam, amaldiçoarei os que amaldiçoam, e por meio de você abençoarei todos os povos do mundo. A passagem observada narra a história de Abraão, um homem chamado por Deus para deixar a sua terra e cumprir a vontade de Deus. Neste capítulo, Abraão obedece à vontade de Deus e vai para um novo local que não conhecia, ouvindo a voz de Deus sobre a promessa de ser pai de uma nação. Mas o que tem a ver a história de um senhor de 75 anos com os jovens de hoje? Todos nós temos desejos, vontades e sonhos para o futuro. Mas muitos de nós não percebemos que nossos desejos, nossos planos têm que estar de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Por exemplo, você pode querer ser um médico, um engenheiro, um jogador de futebol, mas se isso não estiver com... Isso deve estar em confirmação com Deus na sua vida. Quando olhamos para a história de Abraão, não sabemos como era a vida dele antes do encontro com o Senhor. Mas observando a sociedade da época, podemos fazer algumas observações. Uma delas é que provavelmente Abraão era politeísta, ou seja, ele tinha vários deuses, ele adorava vários deuses. E quando ele se revela para Abraão, existe um processo de conversão. Observando de uma outra forma, podemos ver que Abraão deixa a segurança de seus deuses da terra de Terá, seu pai, para a segurança de um Deus só. Ele também tinha posses. Em Gênesis 13, 2 diz: Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. E ele já estava estabelecido em um lugar, na geração de seu pai. Em Gênesis 11, 31 diz: Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã, e levou junto seu filho Abraão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Portanto, Abraão estava bem. Podemos dizer até que ele estava acomodado. Ele não tinha necessidade de mudança na vida dele. Em vez disso, Deus vem o chamado de Deus e ele lhe pede para abandonar o seu comodismo e sair da sua zona de segurança. Abraão sai sem questionar. Isso nos ensina muito hoje. Afinal, quantos de nós abandonaríamos todo o nosso conforto e seguirem algo que não sabemos o fim? Às vezes a vontade de Deus vai de encontro com as nossas seguranças, conforto, e somos confrontados a mudar. Em segundo lugar, também, Abraão é conhecido como o pai da fé. Isso se deve ao fato de que Deus promete a um homem de idade avançada e sem filhos que seus descendentes seriam uma grande nação e que também teriam uma terra. Em Gênesis 12, 7 diz: ali o Senhor apareceu a Abraão: vou lhe dar essa terra aos seus descendentes. Nesse período, a terra era um recurso muito disputado na região da Mesopotâmia. Logo, receber uma terra abençoada por Deus significava muito.
Ao observarmos com mais foco, verso 2, Abraão teve que fazer uma troca entre o conhecido pelo desconhecido. Ou seja, ver sua recompensa aquilo que não viveria para ver. Como diria em Hebreus 11, 8, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Então, pense você. Se você estivesse com um caminho desconhecido, com obstáculos e vendado, e a sua única orientação fosse uma voz, como você seria? Como você reagiria a isso? Ou então, como um taxista ou um motorista de aplicativo, e entrasse um desconhecido no carro, e sem dizer o fim, aonde gostaria de chegar, ele só fosse indicando só a próxima curva. Como se reagiria? No mínimo pensaria que seria alguém querendo nosso mal. Mas Abraão confiou em Deus e, como diz em Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Ao longo da história de Abraão, observamos as promessas de Deus se cumprindo. É importante notar que podemos nos sentir intimidados pela força e fé de muitas pessoas nos relatos bíblicos. Porém, mesmo o pai da fé teve suas dificuldades. Como podemos observar em Atos 2:4, que diz: Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este estava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. Deus lhe disse: Sai de sua terra e do meio de seus parentes, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia, foi morar em Harã. E depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para uma terra onde vocês agora estão morando. Abraão foi chamado antes mesmo de seu pai sair de Ur dos Caldeus. Mas apesar de ser chamado por Deus para buscar os seus pais, apesar de chamado de Deus para ele deixar os seus parentes, ele carrega consigo seu pai e sobrinho e para em Harã, onde seu pai falece. Depois do falecimento de seu pai, então Abraão, ele é novamente chamado, e ele segue a viagem, mas novamente carregando consigo o seu sobrinho, Ló. Esse que, porventura, lhe dá alguns problemas no futuro. Enfim. Por fim, sabemos que não foi um caminho simples. Ao continuar lendo o mesmo capítulo 12, vamos ver que Abraão passou por diversas situações complicadas, mas Deus sempre esteve com ele. Abraão nos ensina a ter fé e a confiar em Deus, mesmo que seja necessária uma mudança completa em nossas vidas. Para isso, devemos sempre buscar a sua orientação por meio da oração, leitura e prática da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.